nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, povo de Deus, amados e amadas, nesse momento em que nós estamos dando início a este culto de jejum e oração, culto para que oremos, porque o Senhor nos adverte que certa casta de demônio, somente jejum e oração. Na manhã deste dia o qual o Senhor fez, nós queremos louvá-lo e agradecer por mais essa oportunidade, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado com sua destra fiel. Em meio às lutas e os desafios que estamos enfrentando, vivendo, em meio às adversidades, os nossos olhos continuam postos no Senhor, autor e consumador da nossa fé, porque a palavra de Deus também nos diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Amados, ainda em respeito e ainda em cumprimento das determinações impostas pelas autoridades sanitárias, da saúde, e de acordo com o que Deus nos orienta e nos adverte a fazer, nós continuamos essa semana ainda, estamos fechando ela, com mais essa live, para que nós estejamos cumprindo o que está determinado, evitando de sair ao máximo, saindo das nossas casas, dos nossos lares, somente em caso de extrema necessidade. E usamos esse meio, este modo, este recurso, para que a palavra de Deus chegue até ao teu coração, chegue até teu lar. Então, é momento de nós agora pararmos tudo aquilo que estamos fazendo em reverência a este culto que está se iniciando agora. Quero te dizer também que, em função da prorrogação, das medidas protetivas, em função da prorrogação desse período de isolamento social, nós provavelmente estamos encerrando essa semana e iniciaremos a outra também desse mesmo modo, fazendo, produzindo essas lives, para que você seja alcançado e pela fé, porque o templo está com as portas fechadas e nós estamos em obediência, evitando as aglomerações, evitando de nos expor, evitando até de contaminar nossos entes, nossos parentes, aqueles que nos são caros. Então isso tudo tem exigido muito de nós. A saudade é grande, o amor nem se fala, mas continuaremos provavelmente na semana que entra usando este recurso. Então se intere dos dias e horários. Nós estamos procurando manter rigorosamente os dias e horários os quais nós estaríamos fazendo de forma presencial, esses cultos. Então eu quero te convidar para que hoje, uma sexta-feira como essa, sexta-feira que vem, às 9 horas nós separemos, esses momentos para que nós possamos, em nome e para a glória de Jesus, estarmos participando desse culto ainda de maneira virtual, mas com o mesmo amor, com a mesma reverência, com o mesmo carinho e com a mesma fé, ligados e na mesma fé. No domingo próximo, nós estaremos ministrando às 8 horas pela manhã, a escola dominical, às 9 horas o culto do Espírito Santo e às 19 horas o culto evangelístico. Terça-feira, imperdível, o culto que nós temos orado pela nossa família, um culto de oração também. Então, terça-feira às 15 horas, não esqueça de acessar, de entrar na página da igreja através do Facebook e participar desse culto. Na quarta-feira às 19 horas estaremos ministrando o culto, o qual temos buscado o Espírito Santo de Deus, às 19 horas. E na sexta-feira, como já adiantei, às 9 horas, nesse culto de jejum e oração. Entendemos que o momento é de dificuldade para todos. Estamos vivendo um período de crise,
Nós temos assistido os jornais, os telejornais, enfim, temos acompanhado tudo que está acontecendo, não somente no Rio, mas no Brasil e em todo o mundo. E nós não estamos isentos de passar por essas lutas e tribulações. Só que nesta peleja nós não teremos que pelejar. Quem pelejará por nós, por mim e por ti, será o Senhor. E o apóstolo Paulo, muito usado por Deus depois de sua conversão, ele escreve uma epístola aos Romanos e estimula, a verdade é essa, estimula o povo em meio ao caos que está se vivendo, as perseguições, os ataques, né? Paulo escreve aos Romanos lá no capítulo 8, né? E não é hoje o versículo que eu vou pregar, não é através dessa passagem que eu vou pregar, mas eu quero, como Paulo escreveu aos Romanos num período de dificuldade, eu quero te estimular, te dizer que tudo isso vai passar. E aí Paulo escreve no capítulo 8, a partir do versículo 38, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu quero iniciar este culto deixando essa mensagem para que ela seja gravada no teu coração. Você que já talvez esteja já ansioso, aflita, desejando que tudo isso logo venha acabar e passar, o nosso desejo também é esse. Mas nós temos que estar subordinados, submissos à vontade de Deus, pois ela é boa, é agradável e é perfeita. Deus está no controle, Deus continua no controle de todas as coisas. Nada do que está acontecendo fugiu ao controle do Senhor. Então esperemos na disciplina, no amor, continuemos a buscar o reino em primeiro lugar, a sua justiça, que o Senhor garante que as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, amados, acalme teu coração, tranquilize teu coração, porque nada, absolutamente nada, como nosso irmão Paulo relata nesta carta aos Romanos, que nada, absolutamente nada, irá nos afastar desse amor. Apesar da distância física, apesar de não estarmos podendo fazer os cultos de forma presencial, receba o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito, que o Senhor possa ver a nossa reverência a cada momento que nós usamos essa tribuna, invadimos o seu lar, não, penetramos no seu lar através de forma virtual, mas com um propósito único, exclusivo, de levar a palavra de Deus. E esta palavra genuína, esta palavra que produz, graças a Deus, libertação, cura, salvação, transformação, restauração. Por isso você hoje é nosso convidado, e convidado a convidar outras pessoas a participar, a se envolver, já que nós estamos e continuamos ainda reclusos, né, em nossos lares, respeitando e obedecendo a tudo que está sendo imposto, para que nós não herdemos nenhuma maldição, nenhum mal nos venha sobre as nossas vidas, principalmente sobre os nossos lares. Que o Senhor te abençoe rica, abundantemente, em nome e para a glória de Jesus. Eu quero orar porque nós iniciamos sempre dessa forma. A palavra de Deus diz que o Senhor tem os seus ouvidos inclinados em direção a nossas súplicas. Amado Deus e eterno Pai, ao iniciarmos, Senhor Deus, esse culto de louvor, de adoração, de busca, ó Deus, nós queremos consagrar as nossas vidas, ó Deus, os nossos lares, tudo que temos e somos, crendo, Pai, que grandes coisas o Senhor está operando. Então, Deus, que o Senhor venha com a sua mão de poder sobre as nossas vidas, sobre cada irmão, cada irmã. Deus,
Deus, que o Senhor possa, através desse recurso, dessa live, alcançar, Deus, todos aqueles que estão, Pai, em respeito, Pai, a tudo que está sendo determinado, estão, Senhor, distantes fisicamente, mas espiritualmente, Senhor Deus, nós estamos ligados, assim como Paulo preso, Senhor Deus. Ó Deus, havia uma igreja, havia um ponto de pregação, havia irmãos e irmãs orando distantes dele de forma física, mas, Senhor Deus, o milagre aconteceu, aquelas cadeias caíram, as portas se abriram, Senhor Deus, porque havia oração incessante de uma igreja. E Deus, nós como igreja, porque verdadeiramente o templo pode estar com as portas fechadas, mas nós que somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, estamos não somente com o nosso coração, mas com as nossas vidas, ó Deus, com os nossos lares de portas abertas para te receber, Senhor, todas as vezes. Ó Deus, fica conosco, se conosco, continua a nos livrar, Senhor Deus, a nos imunizar de todas as investidas de Satanás, que nenhum mal chegue à nossa tenda, mas que nós possamos, Senhor Deus, colocar a nossa fé em prática, Senhor Deus, assim como Paulo, Senhor Deus, é enfático em dizer que nada, absolutamente nada, irá nos afastar desse amor. Podemos estar distantes fisicamente, mas jamais desse amor, Senhor Deus, desse amor que tem reinado, desse amor que tem imperado nesta igreja de Nova Vida em Cascadura. Deus, as co-irmãs que também professam a mesma fé, que também têm usado, Pai, desse recurso, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, que todos sejam alcançados pelo Teu amor, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, porque até aqui, Deus, o Senhor nos ajudou, e sem Ti, registra o Teu Filho amado João na sua carta, capítulo 15, versículo 5, parte B: sem mim nada podeis fazer. Então, Deus, é com o Senhor à frente que nós temos executado, temos desenvolvido as nossas tarefas, temos cumprido, Senhor, os nossos compromissos. Continua conosco, com a Tua igreja, porque a Tua igreja ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos que creem, ainda que distante, podem liberar um amém. Amém? Pode dar seu joinha aí, dando um ok, um amém, ligando aqui na terra para que seja ligado aos céus. Até aqui o Senhor nos ajudou e continuará a nos abençoar em nome de Jesus. Amados, é o momento em que o Senhor exige, o termo é esse, exige que nós apliquemos, coloquemos a nossa fé em prática. É momento de adversidade, é momento que nós temos assistido momentos terríveis, entendeu? Aonde em meio a esta pandemia nós ainda conseguimos ver e identificar pessoas que estão se aproveitando de um momento de dor e de sofrimento dessa população que está acometida dessa enfermidade. Foram alcançados por esse vírus e na esperança e na expectativa de serem curados, se reportam aos hospitais, clínicas, às UPAs, enfim, e saem de lá decepcionados porque os recursos ainda são precários, muita gente para ser atendida, e me faz lembrar o momento em que Jesus aqui teve conosco de forma presencial, exercendo o seu ministério, quando afluía para ele grandes multidões, e ali no meio dessas multidões haviam muitos cansados, sobrecarregados, enfim, leprosos, cegos, enfim, inúmeros problemas. Era uma multidão, como hoje também é uma multidão. E eu quero te dar uma boa notícia, porque esse mesmo Jesus que arrastou multidões, esse mesmo Jesus de outrora, ele é o mesmo Jesus de hoje e o será sempre. Você pode dar um amém por isso, glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor diz que ele é imutável, ou seja, ele não muda. Então todas aquelas promessas que o Senhor fez
tudo aquilo que o Senhor prometeu te dar, te entregar, que lhe é de direito, e é por direito, creia que irá acontecer. Em que tempo? No tempo do Senhor. Então o Senhor me alimenta. Na verdade, o Senhor me alimentou hoje com uma esperança, com uma palavra que, graças a Deus, sacudiu meu coração e me abençoou. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós estamos aí no livro de Romanos, né? Na epístola de Romanos. Então, avance um pouquinho no capítulo 14. Romanos capítulo 14. Aleluias. Versículo 23. Aleluias. Que o Senhor possa falar de forma profunda ao meu, ao teu, aos nossos corações. Diz a palavra de Deus. Todos que acharam, digam um amém, porque Deus está aqui, como também aí na sua casa, neste lugar aonde você se encontra. Romanos capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas, preste atenção, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Preste atenção nisso. Aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Jamais Deus irá nos abençoar quando nós estamos em pecado. Nesta manhã de jejum e oração, é manhã que nós tiramos para fazer uma reflexão, para fazer uma introspecção, porque toda vez que a nossa fé é provada, nós temos que ver e entender que é uma oportunidade que Deus nos dá, é uma oportunidade que Deus nos concede de exercitarmos a nossa fé. Então preste atenção que Paulo adverte aos romanos, dizendo que tudo que não provém de fé é pecado. Por isso, em nossas orações, nós costumamos, dizer e pedir ao Senhor que perdoe-nos pelos pecados cometidos. Através de quê, bispo? Através de quê, pastor? Eu tenho procurado a frequentar, estar na casa do Senhor. Eu tenho buscado o reino em primeiro lugar. Mas a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecados é mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mas o Senhor, do seu alto e sublime trono, está com os ouvidos inclinados para escutar o teu, o meu, o nosso clamor. E todo o nosso clamor, toda a nossa súplica, ela deve ser precedida de um pedido de perdão, porque pecamos através de pensamentos, de palavras, de atos, de gestos, momentos que nos omitimos, e nos momentos que faltam fé também, porque acabamos de ver que o que não provém de fé é pecado. Nesse foco, baseado nisso que o Senhor revela e coloca nos nossos corações, eu quero te convidar a ir lá no primeiro livro da nossa Bíblia, e que aí é que eu vou começar a pregar, tá? Vou começar a falar quando nós, no livro de Gênesis, eu quero falar das impossibilidades, da impossibilidade de um homem que é um ícone, é um exponencial de fé. Você sabe de quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Abraão, esse homem que é destemido, é um homem
que está desprendido, o termo é esse, de tudo aquilo que poderia fazer com que a sua vida não caminhasse, que a sua vida não andasse. E preste atenção que no livro de Gênesis, venha comigo no capítulo 11 do livro de Gênesis, que nós vamos começar a tratar de uma impossibilidade natural, uma impossibilidade a princípio física, mas que vai exigir uma ação, uma atitude de fé para que o quadro transforme-se. Somente através da fé você vai poder mudar esse quadro a princípio de impossibilidade, porque ainda que seja física, espiritual, não importa. O que importa é que o nosso Deus, não haverá nada impossível para que o nosso Deus realize. Olha e vem comigo no capítulo 11, no versículo 30. Comecemos pelo versículo 30. Mantenha sua Bíblia aberta. Diz a palavra de Deus que Sarai, esposa de Abraão, era estéril. Se era estéril, não tinha filhos. A Bíblia até faz uma redundância: se ela é estéril, ela não tem filhos. Mas para que isso? Para sedimentar no seu coração a impossibilidade, porque a Bíblia poderia simplesmente tratar que a esposa de Abraão era estéril, consequentemente não tinha filhos. Mas veja como o Senhor é enfático. Ele diz: ela não tem filhos, ela é estéril e não tinha filhos. Filhos no plural. Esse filhos no plural faz referência à promessa de Deus para o seu esposo, que ele seria por pai de muitas nações. Mas como seria isso? Se eles já de idade avançada, ambos já velhos, considerados anciãos, como poderia eles agora se relacionarem? E esse questionamento vai aparecer ao longo da pregação, porque eles já não coabitavam mais, não tinham mais condições. O útero, a madre dessa mulher, já não tinha mais condições de abrigar uma criança, um feto. E a palavra de Deus registra mais ainda que os seus costumes dessa mulher, evidentemente, já haviam cessado, ou seja, sua madre está fechada, encerrada. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que nos surpreende, é o Deus que diz na sua palavra que tudo quanto nós pedirmos em oração, crendo, tendo fé, olha isso, hein? Vai dando um amém aí. Crendo significa ter fé. E aí, essa mulher, você já conheceu a característica dela. Ela não tem condições de gerar filhos. Ela não tem condições de ampliar a sua família. A sua família está se resumindo simplesmente nela e seu marido e ela. Mas, como acabei de dizer, o Deus que nós servimos é o Deus dos impossíveis, que pode e vai mudar este quadro que você está vivendo, de lutas, de desafios, de problemas, de ataques, de investidas, tudo isso que tem se levantado contra a sua vida, tentando te fazer parar, te humilhar e até fazer com que você venha baixar a sepultura. Deus pode mudar isso agora. Deus pode mudar isso hoje, sendo da vontade dele. E você, meu irmão, minha irmã, nós, nesta unidade de fé, nós podemos orar, invocando o poder de Deus,
para que tudo isso mude. Preste atenção e avance agora comigo. Nós vamos meditar nessa passagem, aí em Gênesis, no capítulo 17. Avance um pouquinho. Gênesis capítulo 17, versículo 15. Deus muda o nome de Sarai. Deus mudou o nome dessa mulher, mulher de Abraão. É um momento em que o nome está ligado à identidade. Deus está fazendo isso para desvinculá-la a esse processo de impedimento, esse processo de impossibilidade que está no coração dela, que está na sua mente. Então Deus precisa mudar agora, trocar o nome dela, vai abençoá-la a partir de agora, vai tratar com ela, claro que através do seu esposo, através de Abraão. Deus vai tratar da vida desse casal, vai tratar deste lar, porque há momentos em que Deus precisa mudar, mas nós precisamos entender que se nós queremos coisas diferentes, se nós almejamos coisas diferentes, nós precisamos fazer diferente. Nós estamos praticamente no meio de um ano que iniciamos com a proposta de fazer diferente. Começamos o ano e pelo menos a partir do terceiro mês, meados do mês de março, dia 16, as medidas impostas de isolamento, de distanciamento, de ataque ferrenho desse vírus, desse coronavírus, mudou toda uma rotina, mudou hábitos, mudou costumes, mudou tradições, não a nível nacional, mas a nível mundial. Então o mundo está passando por um processo de mutação por causa de um vírus, o tal coronavírus, que muda uma rotina, muda hábitos e até mesmo permitindo o Senhor transformando vidas. Aí diz o subtítulo que Deus, na sua onisciência, vai mudar o nome da esposa de Abraão. Versículo 15: disse também Deus a Abraão, preste atenção que Deus está tratando com o seu servo, com o seu filho Abraão. Sarai, tua mulher, ou Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-lo-ei e dela te darei um filho. Sim, preste atenção, através dela, através de Sara, o Senhor está tratando com Abraão. Eu vou lhe dar um filho, eu vou lhe dar um herdeiro. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Versículo 17: então se prostrou Abraão, porque toda reverência, quando Deus fala conosco, nós temos que deixar tudo e ficarmos atentos àquilo que o Senhor está falando. Nesta manhã Deus está falando comigo, mas fala contigo também, meu irmão, minha irmã. Então toda reverência agora é necessário para que você seja abençoado. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Olha como nós pecamos, através de pensamentos, palavras, atos, gestos. E olha como Abraão
está pecando agora. Abraão está recebendo de Deus a promessa de um filho. Só que ele agora vai contemplar as circunstâncias. Ele vai olhar para Sara, vai olhar Sara velha, 90 anos. Ele vai olhar para si próprio, 100 anos. Ele não consegue ver a menor possibilidade de um milagre. Você que nesta manhã já perdeu a esperança do milagre acontecer na sua vida, no seu lar, no meio da sua parentela, oh Deus, fala mesmo, Senhor Deus. É por isso que o Senhor está te chamando para você ficar agora ligado nesse vídeo, talvez nesse áudio, não importa, mas que você entenda que as promessas de Deus não tem data de validade. Vai ser no tempo, a hora que Ele quiser, no tempo do Senhor, porque para o Senhor mil anos pode ser como um dia, mas este mesmo dia poderá ser como 1000 anos. E olha quem está dialogando com Deus: Abraão, o pai, o ícone, o exponencial de fé. E Deus, quando fala com ele, você leu comigo e talvez você não tenha atentado para um detalhe. Quando ele recebe a informação, no seu íntimo ele vai rir. Sabe o que significa isso? Ele vai prestar reverência, mas consigo próprio ele vai rir. Esse riso vai exprimir a fé que ele está naquele momento. Ele não está crendo nisso, ele está duvidando. E nós lemos lá em Romanos 8:38 que o que não procede, o que não provém de fé é pecado. Então olha o momento em que Abraão está pecando diante de Deus, porque Deus entregou a ele o recado e a promessa. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai rir no seu íntimo. Quantas vezes nós não agimos como esse homem? Quantas vezes nós não rimos no nosso íntimo? Talvez a pessoa que esteja te entregando o recado, talvez a pessoa que esteja na sua circunvizinhança não esteja vendo a tua expressão facial, porque o sorriso ele pode exprimir a alegria, a felicidade. Mas Abraão, quando recebe essa informação, ele não está rindo de alegria, ele não está exprimindo a alegria de ter recebido essa promessa. Tanto é, mas por que, bispo? Porque o Senhor conclui, não, é a revelação do Espírito Santo. Porque quando ele recebe uma boa notícia, a tendência dele era escancarar um lindo sorriso, abrir um sorriso, demonstrando a alegria de receber essa promessa. Mas olha o que vai acontecer: ele vai rir no seu íntimo, quer dizer, de forma oculta, escondida. Mas o nosso Deus, que vê todas as coisas, vai ver esse sorriso, vai ver esse momento que ele está não exprimindo a alegria, mas sim a dúvida. Tanto é que ele vai dizer: eu estou com 100, sem condições nenhuma de me deitar com Sara. Eu estou com 100 anos, eu estou sem possibilidade nenhuma de fazer um filho nessa mulher. Mas olha só o que acontece: ele ainda arrola, ainda fortalece a impossibilidade de ter um filho, porque ele diz: eu estou com 100, sem condições, sem possibilidade, eu estou com 100 anos, mas a minha esposa está com 90, e 90 anos já cessaram os costumes, ela não vai mais ovular, ela não vai mais passar pelos dias. E aí, toda essa impossibilidade está sendo apresentada
colocada diante de Deus. Abraão está querendo dizer para Deus: Senhor, eu já estou com 100 anos, para que um herdeiro? Minha mulher está com 90 anos, como é que ela vai dar de mamar? Como é que essa mulher vai carregar esse garoto no colo? Tudo isso está passando pela cabeça de Abraão, mas tudo contribuindo para o não acontecimento do milagre. Mas o Senhor nessa manhã trata conosco, trata os nossos corações, prepara o solo do nosso coração para que o milagre aconteça. O milagre vai acontecer a partir do momento em que você colocar a sua fé em prática, a sua fé em ação. E olha só, Deus diz: ah, é, Abraão, você está com 100 anos, sua mulher com 90, realmente não tem condição, porque eu faço a minha parte, mas você tem que fazer a sua parte também, Abraão. Sara, você também tem que contribuir. Mas não é isso que Deus registra. Deus passa por cima. Deus não considera essas palavras. Deus não leva em consideração esse pecado cometido. E olha o que ele vai dizer. Ele, rindo no seu íntimo, ele vai justificar: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dúvida cruel. Dará à luz Sara com seus 90 anos, se não bastasse já ser sescentenário, né? Abraão já é um homem centenário. Sara está chegando lá. Avance comigo, capítulo aí 18. Passe mais uma página, eu tenho que fazer isso. Quem tem te feito a promessa? É o Senhor. Essa promessa de vida próspera, de vida abundante. Gênesis capítulo 18. E quando Deus usa os seus mensageiros, quando Deus usa homens, mulheres, às vezes até uma criança, quando Deus se manifesta através da sua palavra, Deus quer tratar contigo, comigo, conosco. E perceba que o nosso ícone não é qualquer um. Deus não pensou qualquer homem na palavra nessa época. Pensou um homem que é ícone de fé. É um homem que está num patamar acima. É um homem que Deus conhece o coração. E prega-se muito e fala-se muito, né? Do deboche, da chacota, da dúvida que imperava no coração de Sara, porque Sara se conhece. Qual é a mulher que não conhece o seu corpo? Qual é a mulher que não se conhece? E prega-se muito da incredulidade de Sara, da dúvida. Mas você acabou de ver que o próprio Abraão, ele faz objeção, ele levanta barreira, ele levanta um obstáculo para o agir de Deus. Mas agindo Deus, quem pode impedir, meu irmão? Quem pode impedir o agir de Deus na minha, na tua, nas nossas vidas? Se quem fez a promessa é fiel e vai velá-la para cumprimento. Capítulo 18 de Gênesis. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Deus, o Senhor agora, ladeado de 2 anjos, vai tratar com Abraão, porque o coração dele, o coração de Abraão, está duvidoso, porque ele está contemplando circunstâncias, coisas naturais. Ele está olhando para o seu estado físico, ele está olhando para a sua idade, está olhando para o estado de Sara, já uma senhora,
90 anos. E quando nós tiramos os olhos do Senhor para contemplar o que é natural, nós não conseguiremos contemplar as coisas do céu, as coisas celestiais. Então, amados, tire os olhos do que é circunstancial, coloque os olhos, levante a tua cabeça, ainda que você esteja passando, enfrentando lutas, dificuldades e adversidades. É momento de você levantar agora a tua cabeça. É momento de você se alegrar, porque não pode ser triste um coração que ama a Deus. Capítulo 18 de Gênesis, a partir do versículo 9, você já percebeu que agora o Senhor vai visitar Abraão com 2 anjos. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, Abraão, onde está? Aonde está tua mulher? Preste atenção que tudo vai começar a desenrolar-se através desse questionamento: onde está tua mulher? Ele vai responder: está aí na tenda. Aí na tenda significa que Sara está dentro da tenda, e Deus está tratando com Abraão do lado de fora da tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando, Sara estava ouvindo a conversa do seu marido com o Senhor e 2 anjos. Sara está ouvindo, porque diz o versículo: Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Ou seja, ela estava atrás da porta, escutando o que Deus falara a seu esposo. Abraão, versículo 11, e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, aquilo que eu falei, ela já não ovulava mais, ela já não tinha mais, e nem passava, e nem enfrentava período menstrual. E aí sabe o que vai acontecer? Ela atrás da porta riu-se. Sabe por quê? Porque ela ouviu a promessa. Quando Deus trata com uma pessoa e a outra escuta, ou seja, Deus estava tratando com Abraão, preparando o coração dele, sabe por quê? Porque nós acabamos de ler que ele riu-se no seu íntimo também. Então, o milagre ele só pode acontecer quando o teu coração, o meu, o nosso coração estiver pleno, cheio de fé, transbordante da presença do Senhor. Porque coração duvidoso, incrédulo, o milagre não vai acontecer, meu irmão. Então agora o Senhor está tratando com ele, está falando: olha, mesmo você rindo, mesmo você sendo de 100 anos, sua mulher vai te dar um filho. Aí é o momento agora de incredulidade, de dúvida, de incerteza de Sara. Alguma coisa em comum há nesse casal. Ambos vão rir, não riso de alegria, não exprimir a felicidade por ter um filho, de ter um herdeiro, mas pela dúvida: como isso vai acontecer? Como, avançados em idade, poderá sair alguma coisa de Sara? Eles vão rir, duvidar por isso. E quantas vezes nós recebemos promessas e duvidamos no nosso íntimo? Talvez até venhamos fazer como Abraão, rir. Alguém profetiza na tua vida: olha, a cura. Aí você no seu íntimo, cura,
O médico já falou que eu vou morrer daqui a 2 meses. Quantas vezes foram profetizados? Olha, Deus está providenciando um varão para tu. Aí a mulher diz: eu já estou com 40, já estou com 50. Como Deus vai providenciar? Aí alguém profetiza na tua vida a abertura de uma porta de emprego. Aí você, no seu íntimo, você ri, né? Como pode? E você vai ser surpreendido dentro de em breve por um testemunho que eu ouvi de maneira antecipada, mas não vou falar quem vai testemunhar, mas você vai ter a oportunidade de receber esse testemunho de fé. Me alegrou, me edificou, porque na quarta-feira, quando aqui nós estivemos encerrando a nossa live de quarta-feira, a nossa irmã veio declarar algo que, poxa, me alegrou tanto, me animou tanto, porque o testemunho, ele edifica. Seu esposo, fiel, trabalhador na casa do Senhor, entrou também nesse período de redução de salários, essas coisas. Só que antes da pandemia, essa irmã, ela recebeu um convite para entregar um currículo, para ir trabalhar com uma amiga, uma conhecida de alguns anos atrás. E ela, sem entender nada, assim o fez, e de maneira meteórica, foi o que ela deixou para nós. De maneira imediata, ela já foi levar a documentação, fez exame, assinou a carteira, tudo de maneira muito veloz, uma celeridade num processo, e quem já passou por um processo admissional já sabe como é. A pessoa faz exames, primeiro faz os testes, depois psicológico, depois médicos, depois de aptidão, eu não sei, vai fazendo um montão de coisa, e às vezes o processo demora uns 15 dias, e de maneira meteórica, a irmã já teve que se apresentar para trabalhar imediatamente. Poucos dias depois que ela começou a trabalhar, foi decretado o isolamento, foi decretado o afastamento social, e as empresas tiveram que se fechar as portas, trabalhar muitos de home office, muitos trabalhando com 30% do seu quadro. Mas tudo isso, sabe para quê? Para suprir a parte salarial do seu esposo, que estaria, entre aspas, perdendo não, sendo reduzido. Ora, você que já vive no seu padrão de vida socioeconômico financeiro, imagine você perder tipo 70% da sua renda. O que é isso? O reflexo que isso vai dar na sua despensa, no que tange você honrar seus compromissos. E Deus imediatamente procurou suprir, teoricamente, essa parte salarial que seu marido deixaria de ter, e a convoca para trabalhar. Ou seja, a parte que saiu entrou através dessa irmã. Você vai ver que testemunho lindo, mas de fé, porque tem coisas que estão acontecendo agora, exatamente agora, que você não está entendendo, mas daqui a pouco você vai entender. Daqui a pouco Deus vai trazer a revelação e vai te dizer: olha, eu deixei você em casa por causa disso. Eu não abri esta porta de emprego por causa disso. Eu não te dei esse casamento por causa disso. Eu não te dei e nem permiti o teu noivado por causa disso. Então há momentos que as coisas acontecem e nós queremos entender, como Abraão queria entender. Como pode eu ser de 100 e Sara de 90 a gente gerar filhos? Tem alguma coisa errada. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E aí ela escutou isso, e olha, voltando aqui, Gênesis 18, 12, riu-se, pois, Sara no seu íntimo,
a mesmíssima coisa que Abraão fez. Veja só, tem coisas que nós não podemos identificar. Por exemplo, uma expressão de dor. Se você franzir o seu rosto, você vai estar transmitindo a quem está conversando, quem está próximo de ti, que você está sentindo uma dor. Tem momentos que você vai abrir um sorriso, né, que vai exprimir a alegria, a felicidade. Mas tem momentos que você vai rir para dentro, como Sara riu, como Abraão riu para dentro, exprimindo dúvida, incerteza, incredulidade. E olha que é a mesmíssima coisa que Sara faz. Abraão fez, mas Sara também fez. Nós acabamos de ver em Gênesis 17:15 que Abraão vai rir. Agora olha só, Gênesis 18, versículo 12. Sara também ri no seu íntimo. Meu irmão, não duvide, não deboche, não chacote, creia somente, ainda que aos teus olhos seja impossível, ainda que esteja fora do teu alcance, fora da tua área de atuação, mas eu não tenho condições. Você pode não ter, mas o Deus que você serve, Ele tem. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Sara riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também meu senhor, meu marido, terei ainda prazer. Ela está falando do ato, ela está se reportando aqui da coabitação, do ato natural para a gestação de um filho. O casal precisa se relacionar de forma sexual para que seja gerado. E Sara, com 90 anos, já não tem mais estímulo. Abraão talvez na mesma balada. Então é de total impossibilidade isso acontecer, porque é preciso ter uma motivação, é preciso ter amor, é preciso ter propósito, e ela está olhando para isso. Enquanto nós estivermos pleiteando ao Senhor as coisas celestiais e tivermos condicionando as circunstanciais, não vai acontecer um milagre. Quando de todo o nosso coração nós contemplarmos as coisas do alto e crermos verdadeiramente, aí o milagre acontece. Versículo 13, e eu estou já encerrando. Disse o Senhor a Abraão, o Senhor vai falar mais uma vez com Abraão: ô Jesus, por que se riu Sara? O Senhor está tratando com ele. Por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Sara considerava aquilo ali um embuste, uma mentira. E o nosso Deus, Ele não mente. O nosso Deus é verdade, é vida. E aí, agora, Deus está tratando com um sacerdote, como Deus trata contigo, meu irmão, minha irmã, trata comigo, porque na minha casa eu sou o sacerdote, na tua casa você é a sacerdotisa. Você, meu irmão, que é sacerdote, procure discipular não só a esposa, mas todos aqueles que estão na sua tenda, no seu lar, porque Amós 3:3 revela isso. Andarão dois juntos, se entre eles não houver acordo. O que Deus está dizendo? Nós temos que ter a mesma meta, o mesmo objetivo, temos que focar o mesmo propósito. Não adianta eu casado com a minha esposa querer ir para a direita e eu para a esquerda.
Ou nós vamos juntos para a direita, ou vamos juntos para a esquerda, ou não vamos para lugar nenhum, ou vamos para uma outra direção que Deus nos der. É assim que a casa tem que andar na comunhão com o Espírito Santo. Andarão dois juntos se entre eles não houver acordo. Às vezes é necessário você abrir mão de um projeto para você caminhar junto com o teu esposo. Às vezes é necessário tu abrir mão do seu projeto para caminhar junto com a tua esposa. Às vezes é necessário nós abrirmos mão de um projeto para caminharmos com a nossa família. E aí Deus está cobrando, porque Deus consegue sondar mentes e corações. Sara está achando que é mentira, porque Deus está falando que Sara está dizendo assim: será verdade? Está pondo em xeque aquilo que Deus tratou. E Deus vai finalizar aqui com Abraão dizendo assim: Abraão, agora é contigo. Agora é contigo, minha irmã. Meu irmão, agora é contigo. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Olha o que Deus já está falando para Abraão. Tem coisa difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá o filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Ou seja, você pode me enganar, você pode enganar um homem natural, mas a Deus jamais. Então eu quero te dizer o seguinte, que nesta manhã em que nós oramos para que certa casta de demônio saia, para que a dúvida abandone teu coração, a incerteza, a incredulidade não permeiem mais o teu coração, eu quero te pedir que em nome de Jesus, em nome para a glória de Jesus, nada pode nos afastar, nada pode nos distanciar desse amor, mas sem fé vai ser impossível agradar ao Senhor. Salmos capítulo 37 diz: agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele, o Senhor, satisfará os desejos do vosso coração, do teu coração. Então, há uma necessidade de nós mudarmos algumas atitudes nessa manhã. Não importa o que você esteja passando, bispo, o Senhor não sabe, não sei mesmo, como o Senhor também não sabia, assim como Abraão não sabia que o Senhor sabia de tudo que estava acontecendo no coração dele, assim como Sara também não sabia que Deus sabia, porque o Deus que nós servimos, Ele sonda teu coração, sonda o meu, sonda os nossos corações. Então, nesta manhã, é manhã de nós lançarmos, nós tirarmos do nosso coração tudo aquilo que não louva e que não glorifica o Senhor. Ainda que você esteja debaixo da promessa do Senhor, esta promessa de vida próspera, de vida abundante, mas bispo, olha o que está acontecendo, meu salário, meu emprego e não sei o que. Irmão, não faça como Abraão, não faça como Sara, não olhe para a tua condição, olhe para o Senhor, olhe para as promessas, creia que quem fez a promessa é fiel e vai cumpri-la, creia nisso, não dê ouvidos à voz do diabo, não se deixe levar por ventos de doutrina, continue firme, lembra-se dos fundamentos, quando Jesus fala e prega sobre os fundamentos de uma edificação, o Senhor diz que a chuva vai vir sobre o ímpio, vai vir sobre o crente, e os rios vão transbordar,
e os ventos vão dar com ímpeto sobre a tua construção, mas aquele que está edificado sobre a rocha, ele não vai se abalar. Os teus sonhos, teus planos, teus projetos não serão transformados em ruínas. Creia nisso, tenha fé, não permita que o inimigo de nossas almas venha arrebatar a sua fé. Procure buscar, procure se alimentar nesses dias de isolamento, de distanciamento social. Não fique distante do Senhor, se aproxime mais, separe, consagre-se, separe um dia, algumas horas, talvez alguns minutos, para se consagrar, para orar, para buscar, porque só através do Senhor nós teremos as nossas necessidades, todas elas supridas. E por isso você dá um amém, amém, amado? Não, você não entendeu. Eu estou falando de todas as necessidades, mas eu estou falando de todas. Mas eu estou falando de todas, porque se está escrito eu creio, e eu prego o que eu creio. Não adianta eu pregar e não crer. Eu creio que o Senhor suprirá todas as suas necessidades, como um ato profético. Repita isso comigo: Senhor, eu creio que em nome de Jesus, todas, não algumas, Senhor, mas todas as minhas necessidades serão supridas através de Cristo Jesus. E por isso você dá um amém, amém, amados? Graças a Deus. Eu quero que tu feche a sua Bíblia, não o seu coração. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, porque até aqui o Senhor me entregou, e eu quero nesta manhã ainda aproveitar a nossa audiência maciça. Você, meu irmão, minha irmã, que tem nos acompanhado, tem acompanhado as nossas lives, eu quero te dizer que o Senhor tem falado muito através dela, e que você possa não somente ser ouvinte, mas também, aleluias, praticante. Em nome de Jesus, eu quero orar. Senhor, até aqui o Senhor, Pai, me permitiu, até aqui o Senhor, Pai, nos entregou, e eu compartilhei, Senhor Deus, aquilo que o Senhor fez brotar no meu coração, a Tua palavra, Senhor Deus, que é como uma semente nesses dias de dificuldades, nesses dias de lutas, de muitos desafios. Nós queremos, Senhor, te agradecer, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem sido conosco com a tua igreja. Deus, eu quero levantar esta oração em prol, Pai, dos nossos intercessores. Ó Deus, nós queremos, Deus, nesta manhã, te pedir, meu irmão, minha irmã, você que é um intercessor de nossa igreja, você que quer ser, nesse momento, eu quero te pedir, ore comigo. Nosso Deus e Pai, é um momento, Senhor Deus, de muitas dificuldades, desafios. Ó Deus, é um momento em que, Pai, não somente, Senhor, o estado do Rio, o Brasil e o mundo, Pai, está passando por momentos de dificuldades, momentos, Senhor Deus, aonde nós temos visto, contemplado tantos irmãos, tantas irmãs, Senhor Deus, necessitados, precisando, Pai, de uma atuação, de uma intervenção, de um médico, de um equipamento, Senhor, de um instrumento. Mas, Senhor Deus, é através do Senhor, Pai, que nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor fortaleça esse grupo de intercessores da nossa igreja de Nova Vida em Cascadura, que o Senhor fortaleça cada homem, cada irmão que tem, Deus, ó Deus, separado, que tem, Senhor Deus, se santificado, que tem se consagrado, Pai, para interceder por esse ministério. Ó Deus, orando por esta casa de oração, por esta liderança, orando pelos bispos, pastores,
orando pelos presbíteros, obreiros, obreiras, diáconos, diaconisas, ó Deus, cooperadores, colaboradores. Tenho orado pela nossa juventude, pelo Pai, por todo este mundo, Senhor. Fortalece-os, Senhor, sustente-os nesse momento de jejum, de oração, Pai. Ser com cada um, vai dando a vitória, Senhor Deus, à tua igreja, Senhor. Deus, a tua palavra diz que as portas do inferno não haverão de prevalecer sobre a tua igreja, Senhor Deus. Então nos fortalece, nos estimula, Senhor Deus, a prosseguir, Senhor Deus. Em nome de Jesus, guarda não somente a tua igreja, Senhor, mas guarda cada lar aqui representado, nossa parentela, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a cada irmão, a cada irmã. Deus, esse cesto, não, este cálice, Senhor Deus, ó Deus, que recebe continuamente, Deus, os pedidos das causas consideradas impossíveis. Nesta manhã eu quero, Senhor, colocar diante de Ti, te apresentar, Pai, esses desafios. Ó Deus, são pedidos que são escritos, pedidos que estão, Senhor Deus, redigidos debaixo de muitas lágrimas, lágrimas que rolaram na face, rolaram no coração, Pai. São pedidos de causas consideradas impossíveis, como era a causa impossível de Abraão e de Sara, Pai. Ó Deus, gerar um filho, Deus, que o Senhor possa gerar fé em nossos corações, para que, Deus, possamos contemplar, Pai, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, eu te peço, liberta o cativo, Senhor Deus, aqueles que estão encarcerados, liberte-os, Senhor, quebra essas correntes, esses grilhões, Senhor Deus. Aqueles que estão caídos, prostrados, Senhor, levante-os, Senhor, coloque-os de pé. E os fracos, Senhor Deus, aqueles que esmoreceram, aqueles que estão sentados à beira de um caminho, Senhor Deus, ó Pai, injeta neles, Senhor Deus, a certeza, a confiança, a esperança, a fé de que o Senhor continua no controle, que nós não venhamos a desistir, Deus. Ó Deus, os casais que estão em desalinhos, os casais que estão desentendidos, Senhor Deus, entra com providências, restaura esta comunhão, Pai, em nome de Jesus. E aqueles filhos, Senhor Deus, que estão rebelados, Senhor Deus, ó Deus, que não obedecem os seus pais, suas mães, seus responsáveis, Senhor Deus, trata com eles, Senhor Deus. As filhas, Senhor Deus, que andam, Pai, fazendo coisas escusas, coisas que não louvam, que não glorificam o Senhor, Deus, repreendemos na autoridade do teu nome, tudo que não provém de ti, Senhor, liberta-os, Senhor Deus. E se trabalhos de feitiçaria, bruxaria, macumbaria, Senhor Deus, feitiçaria foram feitos, Senhor Deus, que em nome do Senhor Jesus seja cancelado, anulado todos esses trabalhos feitos nas cachoeiras, mares, florestas, portas de cemitério, na mata virgem, na praia. Cancela, Senhor, anula, pois tu és o Deus que transforma a maldição em bênção. É em nome de Jesus, Senhor Deus, que eu te apresento, Senhor, este cálice, crendo, Pai, que muitos milagres, Senhor Deus, já aconteceram pela fé, e muitos haverão, Pai, de abrir os vossos lábios para te glorificar, te agradecer por tudo, Pai, que o Senhor está fazendo. Nós oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém, amém, amados. Graças a Deus. Estamos chegando ao final, mas ainda quero orar, intercedendo pelos aniversariantes. Nós temos o nosso amado Felipe, completando mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe, que o Senhor, em nome de Jesus, continue fazendo-o filho obediente aos seus pais, seus responsáveis. A nossa diaconisa Regina, nosso diácono Evandro, Senhor Deus, continue abençoando a vida do seu filho, que Felipe tenha seus sonhos, planos e projetos, Senhor, alinhados com o Senhor, e que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, rica e abundantemente. Que o Senhor multiplique seus anos de vida com saúde, paz, amor, e todos aqueles que nesta data completam mais um ano de vida na presença do Senhor. Deus, é a fidelidade do teu povo, Senhor Deus,
que mantém essas portas literalmente abertas. Falamos literalmente porque a porta do templo está fechada. Mas, Senhor Deus, a igreja que somos nós estamos com as portas abertas. E com as portas abertas se cumpre, Pai, a Tua palavra, pois a Tua palavra diz, através do profeta Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, diz o Senhor. E aqui, Deus, nós temos recebido, como hoje, Senhor Deus, ó Deus, o dízimo, as ofertas do Teu povo, este povo, Pai, que tem sido doutrinado, Senhor Deus, este povo, Pai, que tem sido educado no sentido espiritual, Pai, de trazer, de se cumprir, Pai, ó Deus, o trazer dos 10% daquilo que chegou às vossas mãos, porque a igreja, Senhor, continua com seus compromissos. Não recebemos ajuda de forma alguma, ó Deus, dos órgãos municipais, federais, estaduais. Deus, a Tua casa é mantida, ó Deus, com as portas abertas, os compromissos, Senhor Deus, realizados em dia e em tempo, Pai, oportuno, por causa da fidelidade desse povo. Deus, abençoa a vida dos dizimistas, dos ofertantes da Tua casa, que o Senhor continue a derramar do Teu azeite. Deus, que o Senhor continue a abençoar cada lar, ó Deus, a cada família aqui representada, Senhor Deus, que o Senhor multiplique a 30, 60, 100 por um, que nada, Senhor, absolutamente nada, falte na vida desse dizimista. Ó Deus, multiplica, Senhor Deus, alimentos armazenados na despensa. Ó Deus, cada grão de alimento, o que é posto sobre a mesa, Senhor Deus, para alimentar o Teu povo, seja abençoado, Senhor Deus, que nada falte, e que o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, repreenda, porque só o Senhor é Deus, repreenda o cortador, o devorador, o migrador, o destruidor das finanças do Teu povo, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Eu Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados, chegamos ao final. Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, e eu ainda quero reforçar o convite de você continuar nos assistindo, nos acompanhando através das lives. Domingo próximo, 8 horas o estudo bíblico, 9 horas o culto do Espírito Santo, às 19 horas o culto evangelístico. Terça-feira, o culto da família, oramos pela nossa família às 15 horas. Na quarta-feira, 19 horas, o culto do Espírito Santo. Sexta-feira, Deus permitindo, estaremos novamente aqui numa nova live para te abençoar às 9 horas nesse culto de jejum e oração. Que o grande e eterno amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que as doces e insondáveis consolações do Teu Espírito, Senhor Deus, seja sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, nos vossos lares, no meio das vossas parentelas, não somente hoje, Senhor Deus, mas para todo e sempre, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Que Deus os abençoe rica e abundantemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sê tu uma bênção. Amém? Até o próximo encontro de fé, em nome de Jesus. Nós estamos sediados aqui na Avenida Dom Helder Câmara, 9970, Avenida Dom Helder Câmara, Antiga Suburbana, 9.970. Assim que passar esse período de pandemia, nós estaremos aqui a receber-te como toda a sua família. Faça-nos uma visita, em nome de Jesus. Amém.